E aí, terceiro ano, como é que vocês estão? Beleza? Então não precisa de muita explicação. Isolamento social, fiquem em casa, não saiam, coronavírus é um perigo, né? E hoje nós vamos ter então a nossa primeira aula. Eu aqui, vocês aí. Nossa primeira aula online. E eu vou explicar como que vai funcionar, tá? Então, olha só. Eu vou fazer essas videoaulas para vocês sobre o conteúdo. Vou enviar atividades pelo Google Sala de Aula. Vou enviar esquema de quadro. O que é isso? Aquele esquema que eu copio no quadro e vocês copiam no caderno. Eu vou mandar para vocês também, para vocês passarem para o caderno de vocês, para deixar em dia o conteúdo, né? Vou também, quando a gente fechar algum conteúdo, eu vou fazer Hangout. Não sei se vocês sabem o que é um Hangout. Hangout é uma plataforma do Google onde você consegue fazer chamada de vídeo com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a gente terminar a Primeira Guerra Mundial, que é o conteúdo que a gente estava vendo antes de parar as aulas, a última aula de Primeira Guerra Mundial eu vou fazer um Hangout, vou reunir a turma inteira e ali eu vou tirar dúvidas, fazer atividade, mostrar uma ou outra coisa para vocês na tela, que tem como também, tá certo? Então é assim que vai funcionar, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar no Google Sala de Aula, pelas redes sociais, do jeito que vocês quiserem, tá? De preferência pelo Google Sala de Aula, ok? E antes de a gente entrar em conteúdo novo, para não ficar algo meio perdido, já que a gente está um tempo sem ter aula, eu vou fazer uma rápida revisão da Primeira Guerra Mundial, tá? Até onde nós fomos com a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então olha só, Primeira Guerra Mundial, posso começar? Posso, beleza? Yuri, senta. Maria Clara, para de conversar. Duda, para de falar. Só pra gente não perder o hábito, né? Olha só. Então vamos falar de Primeira Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra Mundial, por que ela recebe esse conceito de mundial? Porque tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, elas tiveram participação de pelo menos um país de cada continente. Então isso faz com que ela se torne uma guerra mundial. E outra coisa, quando a guerra ocorre, lá em 1914 e vai até 1918, rapidinho, só fazer um parênteses aqui, eu tô olhando aqui pro lado, vocês podem achar que eu tô meio louco, tô lendo alguma coisa, mas é o esquema que eu vou passar para vocês, tá? Então eu tô acompanhando pra gente não perder o ritmo. Então quando a guerra começou em 1914, ela não recebia esse nome de Primeira Guerra Mundial, porque eles não imaginavam que teriam uma segunda, né? Ela era chamada como Grande Guerra, a Grande Guerra. Tá? Então essa Grande Guerra, como ela ficou conhecida, ela vai começar em 1914 na Europa, só que antes de nós vermos a guerra, de fato, a gente precisa compreender como que era o mundo, como que era a Europa nessa época. Tá? Primeiro, vimos no segundo ano, uma das últimas matérias do segundo ano, que foi as disputas imperialistas. Lembra quando a Europa começou a explorar o continente africano e o continente asiático? Que dividiu o continente africano do jeito que eles queriam, com as fronteiras bem retinhas, parece que foram feitos com uma régua. Então você teve uma corrida imperialista, ou seja, os países europeus foram para a África no século XIX, começaram a explorar as riquezas, o povo, né? E tudo de valioso que eles conseguiam eram levados para a Europa. Então você teve uma disputa. A Inglaterra querendo as melhores terras, a Alemanha querendo as melhores terras, a Itália, Portugal, Espanha e por aí vai, né? No final do século XIX também você vai ter movimentos nacionalistas. O que foram isso, Diogo? O pan-eslavismo e o pan-germanismo. O que foi o pan-germanismo? Povos, países de origem germânica, ou seja, que falavam o alemão, a mesma língua, né, o alemão, queriam formar um grande império germânico, né? Então, isso é o pan-germanismo, formação de um grande reino, um grande império com países de origem alemã, né, germânica. O pan-eslavismo é semelhante, só que eles queriam formar um grande império com povos de origem eslava, né, russos. Beleza? Só que esses dois, tanto o pan-germanismo quanto o pan-eslavismo, se chocavam, eram muito próximos um dos outros. Então você já começa a ter, antes da guerra se iniciar, ou seja, no final do século XIX, conflitos de ideias
tanto entre o pan-germanismo quanto o pan-eslavismo. Outra coisa que você tinha na Europa nessa época eram as rivalidades, o clima de vingança, de ódio entre os países. Por exemplo, você tinha uma rivalidade entre Rússia e Alemanha por causa de uma estrada de ferro que seria construída pelos alemães e passaria muito próximo das fronteiras russas, que ligaria a Alemanha ao Iraque, se eu não me engano. Você tinha uma disputa muito grande entre Inglaterra e Alemanha por causa de economia, de indústria, um querendo competir com o outro, um querendo ser maior que o outro, economicamente falando. Você tinha a França com a Alemanha, dentro do revanchismo francês, na Guerra Franco-Prussiana, lá no século XIX, a França foi derrotada pelos alemães, os alemães tomaram uma terra, uma região da França chamada Alsácia e Lorena, né, as duas regiões, e essas duas regiões eram muito ricas em carvão e petróleo, né? Então os franceses criaram um clima de vingança, de ódio contra os alemães por causa de terem perdido essa terra. As crianças, por exemplo, elas aprendiam no livro didático que os alemães eram pessoas brutas, ruins, pessoas que roubaram a terra deles, né? Então já criava um clima de vingança, ou seja, essa Europa antes da guerra começar é uma Europa prestes a explodir, né? Falta uma coisinha assim para estourar a guerra, mas não começou ainda, tá? Mas o que? Tem uma frase do... não tem frase não, confundi os pensadores, beleza? Então olha só, mas o que a gente pode falar antes da Europa, antes da guerra começar na Europa? Então olha só, você vai ter também a Guerra dos Balcãs, lá em 1912 a 1913, uma guerra na região dos Balcãs, ou Balcãs, dependendo como fala, próximo ali da Rússia, do leste europeu, um povo querendo conquistar aquela região e tudo mais. Ou seja, Europa está um caos, né? Você vai ter o início da paz armada. O que é a paz armada? Não faz sentido, João? Paz armada? Os países vendo esse clima de disputa territorial, né? Vendo esse clima de ódio no ar, eles começam a se armar. Então as indústrias bélicas, ou seja, de armas, de munições, de equipamentos, de tanques, eles começam a aprimorá-las e produzir cada vez mais. Então um país começa a olhar para o outro e fala, poxa, ele está com arma, então vou fazer também. Então a paz armada você tem uma paz porque eles não se atacam com medo um do outro, né? Você vai ter a formação das alianças, Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? O que é? A guerra ainda não começou, hein? Lembrando. Esses países, então, vendo que a qualquer momento realmente poderia deflagrar-se a guerra. Você tem a formação da Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Depois os Estados Unidos entra. E você tem a Tríplice Aliança, com Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Ou seja... Peraí que tá passando um carro de música tocando música gospel aqui. O que é isso então? Você tem essas alianças onde um país deveria apoiar o outro, por exemplo, em algum conflito futuro, né? E economicamente também, mas o principal era algum conflito militar. Diogo, em relação ao Brasil? Então vamos começar a falar sobre o Brasil de uma vez aqui. O Brasil ele entra do lado da Entente, né, junto com a Inglaterra, França e Rússia, mas cuidado, o Brasil não manda soldados, o Brasil manda médico, manda navio, manda remédios, tá? Mas soldados na Primeira Guerra Mundial o Brasil não envia, ok? Vou parar por aqui, a guerra não começou ainda. Na próxima aula nossa eu vou comentar sobre o que vai desencadear essa guerra, beleza? E aí a gente vai falar sobre os principais pontos do conflito, o motivo de seu início, os pontos do conflito, e já vamos entrar no final dela também, beleza? Depois vem as consequências da guerra, que, para vocês terem uma ideia, se diz, né, alguns historiadores, que a Segunda Guerra Mundial nada mais é que a continuação da Primeira. E o porquê a gente vai entender então na nossa próxima aula, beleza?
Qualquer dúvida, me procure no Google Sala de Aula, nas redes sociais, a gente vai tirando essa dúvida, as dúvidas que forem aparecendo. Façam as atividades que eu vou enviar para vocês, beleza? E copiem o esquema de aula. Pessoal, até a próxima.